Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira, o que a gente denominou de Sextou com Livros, para comentar mais um bom e belo livro com vocês. O vídeo de hoje talvez extrapole o normal desse canal, porque é um livro fantástico, um livro revolucionário e um livro de mais de 500 páginas, né? Então vai ser complicado eu fazer no tempo que a gente prevê de 10 minutos, volta de 10 minutos, talvez extrapole um pouco mais, inclusive porque eu quero ler dois trechos para vocês que eu acredito que vale a pena. Esse livro chama-se 1421, esse livro aqui, o ano em que a China descobriu o mundo. O autor desse livro é o inglês. Eu vou falar a pronúncia aqui, se não for a correta vocês vão me perdoando, mas eu chamo de Gavin Menzies. Ele é um comandante, né, oficial comandante de submarino inglês, com vasta experiência nessa área de marinha e um historiador hoje famoso no mundo todo, né? Ele tem na verdade uma equipe, ele, a esposa, a Marcela, e uma equipe de pessoas que vivem para pesquisar as teorias dele, né? As teorias do Gavin Menzies. Ele é reformado, né? Ele nasceu em 1937 na China. Olha que coisa interessante. Ele passou os 2 primeiros anos de sua vida, né? Alistou-se na Marinha Britânica em 1953 e serviu a vários submarinos de 1959 a 1970. Como suboficial, navegou o mundo inteiro nas rotas de Cristóvão Colombo, Bartolomeu Dias, Cabral e Vasco da Gama. Como comandante do HMS Rorqual, percorreu as rotas originalmente singradas por Fernando de Magalhães e pelo Capitão Cook. Após reformado, voltou à China, ao Extremo Oriente, diversas vezes, e durante suas pesquisas para esse livro, 1421, ele visitou 120 países, mais de 900 museus, bibliotecas e os portos marítimos mais importantes do final da Idade Média. Esse livro, gente, como eu coloquei para vocês, ele é um livro revolucionário. Por que ele é um livro revolucionário? Porque você pega tudo que você estudou de história mundial, não é história do Brasil não, de história do mundo, até hoje já fora, e pega esse livro para ler. O interessante desse livro também, gente, entre outras coisas, né, a parte romancística dele, que não é um romance, é uma pesquisa, né, histórica, é a farta documentação que ele coloca para embasar as teses dele, né? Só para vocês terem ideia, ele coloca aqui no livro dele 5 apêndices. E os apêndices que ele coloca são desse título aqui, ó, A Circunnavegação do Mundo pelos Chineses, uma sinopse. Esse é o primeiro. O segundo apêndice, Diários de Testemunhos Oculares. O terceiro apêndice, Principais Cartas Náuticas com descrições da primeira circunnavegação no mundo, que não foi de Fernando de Magalhães. O quarto apêndice, a determinação da longitude pelos chineses em princípio do século XV. E os 5 informações adicionais sobre o site que ele tem na web. Então esse quarto aqui, não sei se vocês prestaram atenção, que é mais familiarizado com as leis do mar e de navegação, sabe que a questão da latitude, isso foi resolvido há muito tempo atrás, muito século atrás. A questão da longitude não, a questão da longitude foi um problema, inclusive, para os navegadores portugueses e espanhóis. E os chineses resolveram isso um século antes dos caras chegarem aqui, pelo menos um século antes, com a observação do eclipse lunar. Porque eles não tinham cronômetro na época, e o cronômetro é importante para a determinação da latitude. Quem é mais afeito a essa área sabe disso. E eles, os chineses, conseguiram, há séculos antes das navegações mais fundamentais dos portugueses, descobrir como se calcula a latitude. É um negócio, desculpa, a longitude. É um negócio de doido. Gente, esse livro, então, ele foi produzido em 2003, né? Essa edição que eu tenho de 2014, eu li lá por 2014, 2015. E aí, na época, eu estava lendo o jornal Correio Brasiliense, e tem um artigo lá, que foi publicado com vários autores, e que eu queria reproduzir para vocês, pelo menos algumas partes dele, que eu achei interessantíssimo e resume bem este livro para vocês. Os autores disso aí, o título do artigo é assim: A Conquista dos Mares é Chinesa. Então diz assim, ó, pelos nossos livros didáticos de história, foi o navegador português Fernão de Magalhães quem primeiro deu a viagem de circunnavegação à terra, zarpando a serviço do rei de Espanha em 1519,
com uma esquadra composta de 5 navios, 265 tripulantes, dos quais apenas um navio completou a viagem e a bordo apenas 18 tripulantes. O comandante mesmo tinha morrido nas Filipinas, né? O Gave Menzies, autor desse livro que eu estou comentando com vocês, eu disse que ele é inglês, nascido na China e tal. Ele demonstrou que na verdade foram os juncos, ou seja, os navios chineses do almirante chinês Hang Bo, que o primeiro autor dessa façanha nos idos de 1421, daí o título deste livro, né? A inferioridade na arte de navegação e em recursos materiais dos navegantes europeus, 100 anos depois dos chineses, era flagrante. O imperador Zhongji montou a grande esquadra composta de 3.500 navios para a viagem oceânicas, navios tesouros de 9 mastros, de patrulha, de guerra e os cargueiros. Os lemes tinham altura de 11 metros. Imagine um navio com um leme de 11 metros, gente. Quase o comprimento da Nina de Cristóvão Colombo. Veneza, a maior potência naval do Ocidente à época, só possuía 300 navios, 300 galeras. A descoberta de Menzies foi feita por mero acaso. Olha que coisa interessante. Ao encontrar ilhas caribenhas, Porto Rico e Guadalupe, em uma carta náutica datada de 1424, assinada por um cartógrafo veneziano. Ele ficou instigado ao ver a presença das ilhas em um mapa elaborado 70 anos antes da chegada dos europeus na América, né, que foi 1490 e pouco, né, o Colombo. Após estudo de dezenas de outras cartas náuticas, constatou o mapeamento da Patagônia, dos Andes, da Antártida, do leste da África, da Austrália, do Caribe, da Groenlândia, do Ártico e das costas do Pacífico e do Atlântico, tanto da América do Norte quanto da América do Sul. Que coisa doida, né, gente? Estava tudo mapeado muito antes dos portugueses e espanhóis chegarem aqui, mapeado por quem? Pelos chineses. Isso muito tempo antes de qualquer esquadra europeia aportar por aqui. Evidenciou então que aqueles exploradores, quem quer que fosse, teriam que ter feito obrigatoriamente uma viagem em volta ao globo. Na época, só uma nação teria recursos, conhecimento científico, navio e experiência para viagem de tamanha façanha, qual seja a China. Então, rapaz, é um negócio doido esse livro, gente. Eu aconselho demais a vocês, quem se interessar, lê o apogeu que foi essa dinastia e como é que ela se terminou, né? Como é que ela concluiu, como é que ela findou, né? Essa dinastia chinesa, e o seu apogeu foi justamente isso, a conquista dos mares dos oceanos no mundo inteiro. E ele demonstra com várias provas materiais, que destroços de navios, monumentos que os chineses deixaram através do mundo inteiro, e sobretudo a parte da agricultura, ou seja, as plantas que eles trouxeram para cá, para o Novo Mundo e para a África e tal, e que trouxeram e levaram daqui para a Ásia. Isso tudo está demonstrado nesse livro aqui, gente, que é uma beleza, sabe, de se ler. Eu recomendo muito a vocês, porque ele é revolucionário, né? Nesse sentido de colocar por terra tudo que a gente aprendeu aí nos livros escolares, sobretudo de história, que é uma área que eu gosto demais e eu sei que muita gente gosta. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou ler 2 pedacinhos desse livro que eu acho que vale a pena. Está colocado no epílogo, que ele chama de O Legado Chinês. Rapaz, só o epílogo desse livro já valia. O epílogo tem umas 50 páginas, não isso tudo não, mas tem umas 30 páginas. Mas vale a pena, sabe, ler esse livro. E eu vou pincelar só umas coisas para vocês que eu sei que muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia, uns detalhes que estão aqui. Então deixa eu colocar, mesmo que o vídeo fique um pouquinho mais comprido do que o normal. Então no epílogo, já no fim do epílogo, no epílogo do epílogo, ele coloca a seguinte coisa sobre as explorações portuguesas, você fazer o contratempo, né, o contrapeso do que era a exploração chinesa. A exploração chinesa era totalmente diferente, porque eles eram adeptos ao confucionismo. Então o modo dele colonizar, vamos dizer assim, ou dele explorar as novas terras, era completamente distinta dos portugueses e dos espanhóis. Então ele diz assim, ó: no lugar dos refinados chineses que eram instruídos, olha só que eles eram instruídos, a tratar os povos distantes com amabilidade, não foi bem isso que Fernão Cortés, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, essa galera aportou para o lado de cá das Américas fez, né? Portanto, os chineses estavam instruídos a tratar os povos distantes com amabilidade.
Os colonizadores foram os cristãos, cuja crueldade beirava a barbárie. Olha só isso aqui que ele coloca aqui. Francisco Pizarro conquistou o Peru massacrando 5.000 incas a sangue frio. Hoje em dia seria julgado por crimes contra a humanidade. Isso, né, gente? Os portugueses, aí vem a nossa parte aqui, de fato usaram a cartografia chinesa para lhes mostrar o caminho para o ocidente. Isso aí não é só esse autor que fala, não. Vários já falam sobre isso, né? Em seguida, os portugueses roubaram o comércio das especiarias entre os indianos e os chineses e haviam passado séculos desenvolvendo. Todos que se opunham a eles eram massacrados. Quando chegou a Calicut, olha que história doida, Vasco da Gama disse a seus homens que pusessem em fila os prisioneiros indianos e lhes cortassem as mãos, as orelhas e os narizes. Todas as partes amputadas ficaram colocadas num pequeno bote. O historiador Gaspar Correia descreve o ato seguinte de Vasco da Gama. Quando todos os indianos foram assim executados, ele ordenou que lhes amarrassem juntos os pés, uma vez que não tinham mais mãos para que pudessem soltá-los. Para que não desatasse os nós com os dentes, ordenou que eles afundassem os dentes com bastões e que os enfiassem pela goela. Assim era a exploração portuguesa. Quando um brahmane foi enviado a Calicut a fim de suplicar paz, o bravo, entre aspas, né, Vasco da Gama, mandou que ele fossem cortados os lábios e as orelhas e no lugar desse costurado orelhas de um cão. Parece certo que outra viagem das frotas de Zheng He, que é o navegador mais importante, né, o almirante chinês dessa época, teria incluído a única parte do mundo que eles não haviam ainda alcançado e mapeado, a Europa. As sublevações de Pequim acabaram com todas as possibilidades nesse sentido, mas quem pode dizer que teria sido a história subsequente do mundo se os navios de tesouros chineses aparecessem no horizonte europeu na década de 1420? Uma coisa parece certa: se os imperadores que sucederam Zhu Di, que foi o imperador da época, né, dos grandes desenvolvimento naval chinês, não tivesse adotado a postura de xenofobia e isolamento, a China e não a Europa teria se tornado a senhora do mundo. Rapaz, essa perspectiva também é muito interessante, porque depois do Zheng He, como eu disse, eles fecharam a China, né? Fecharam a China para o mundo, os navios foram abandonados e apodreceram, né? E eles fecharam simplesmente o país para o mundo. A cidade proibida, foi uma grande cidade desse imperador, magnífica, né, na China, que foi construída, ainda existe como monumento à visão ao grande Zhu Di. Mas que epitáfio mais apropriado poderia haver para o imperador a cavalo do que o valente cavaleiro montado na ponta de um vulcão, do vulcão Corvo, nos Açores, muito acima dos vagalhões do Atlântico, que se quebraram nos penhascos, bem mais abaixo. Ele apontava teatralmente para o oeste na direção a Fusang, nas Américas. As Américas, a terra que seus bravos e hábeis marujos haviam descoberto. Começando a China a fechar-se numa redoma, abandonando as grandes ambições de Zhu Di, outros, notadamente portugueses e espanhóis, começaram a preencher o vácuo que o país havia deixado. Durante séculos, portugueses e espanhóis desfrutaram do respeito que, por direito, pertencia a outros. Mas chegou finalmente a hora de restabelecer o equilíbrio da história e dar crédito a quem o merece. Ou seja, esse livro vem nesse sentido, né? É escrito nesse sentido. Afirmar o primado da exploração chinesa no Novo Mundo e da Austrália não denigre as realizações e memória de Bartolomeu Dias, de Colombo, de Magalhães e de Cook. Eu acho legal esse resgate histórico que ele faz, né? Esse reconhecimento histórico, né? As façanhas desses homens bravos e hábeis jamais serão esquecidas, mas é hora de reverenciar outros homens que se permitiu caíssem no esquecimento por tempo demais. Esses notáveis almirantes chineses dobraram o Cabo da Boa Esperança 60 anos antes de Bartolomeu Dias. Passaram pelo Estreito de Magalhães 98 anos antes de Magalhães. Fizeram o levantamento da Austrália 3 séculos antes do Capitão Cook. E da América 70 anos antes de Colombo. Eles foram os verdadeiros pioneiros nesse mundão aí. Os grandes almirantes Zheng He, Hang Bao, Zhou Man, Zhou Wen e Yang Qing merecem também ser lembrados e celebrados, pois foram os primeiros, os mais bravos e os mais ousados de todos.
Os que os seguiram, por maiores que tenham sido suas realizações, navegaram na esteira por eles deixada. Eu achei isso de um negócio doido. Ainda tem mais coisa aqui que eu gostaria de ler, mas eu não vou me estender não. Tem uma parte aqui que ele fala do Brasil, inclusive os chineses estiveram aqui no Brasil, bem antes, né, do próprio Pedro Álvares Cabral. Isso é comprovado por ele, né, também nesse livro, viu? Fiquem em paz, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo do livro. Por favor, curtam aí o vídeo, comentem o que desejarem. Se inscrevam no canal e coloquem as notificações, sininho aí, para receber as notificações. Forte abraço.